Muito boa noite, querido irmão e querida irmã. Que bom que você está aqui para juntos termos esse nosso momento de partilha da palavra de Deus, do louvor e especialmente da oração. Quero saudar cada um e a cada uma de vocês com a palavra bíblica que é lema da nossa semana que se inicia, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz: A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. Quero repetir. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Estamos reunidos aqui em nome desse Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semente caiu neste solo, selou seu destino, o Verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra no colo de um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. A planta cresceu e das flores nasceram os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, e a planta em silêncio tombou. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa, brotou novamente a planta em divinação. E hoje já bem mais vistosa, a frágil semente ainda é seu forte refrão. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Quero te convidar para que juntos possamos olhar para dentro do nosso coração e confessar nossos pecados diante de Deus. Oremos. Amado e bondoso Deus, sabemos que como seres humanos que somos pecadores e pecadoras e por isso cometemos pecados. Pecamos diariamente em pensamentos, em palavras, em ações e em omissões. Queremos confessar nossa culpa diante de Ti,
porque queremos chegar e pedir perdão. Sabemos que Tu és misericordioso e por isso Te agradecemos, pois não somos dignos de estar diante de Ti. Tu és amoroso e mesmo quando estamos errados e quando erramos, Tu nos aceitas por graça e misericórdia. Temos a certeza de que Tu nos perdoas quando sinceramente confessamos nossas falhas diante de Ti. Senhor, é por isso que rogamos perdão pelos nossos pecados todos. Que este perdão nos traga paz, que Ele nos traga clareza, para ficarmos longe do pecado que nos afasta de Ti e das outras pessoas. É por isso que pedimos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salmo 123. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem de suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vencerá o reino infernal. Só a luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo teu ser resplandeça o bendito sinal do amor. Marcos 6, versículos de 1 a 13. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus.
deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora, e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Ezequiel 2, 1 a 5. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Irmão, irmã, acabamos de ouvir a palavra de Ezequiel, capítulo 2, de 1 a 5, de 1 a 10. Ali encontramos o chamado do profeta. Começo dizendo uma palavra de Daniel Deusdedit, que encontrei num desses sites que nos ajuda na reflexão, e ele diz o seguinte: não fomos chamados para convencer ninguém. Não fomos chamados e chamadas para converter ninguém. Não fomos chamados para fazer os outros mudarem de opinião e serem conforme nós somos. Não fomos chamados nem chamadas para pressionar quem quer que seja para mudança de comportamento. Não fomos chamados nem chamadas para a tarefa do convencimento. Nós fomos chamados e chamadas para pregar a palavra legítima e pura de Deus, que esta sim os convencerá, que esta sim os converterá, que os fará mudarem de opinião, de comportamento, e que os convencerão pelo Santo Espírito de Deus, que fez com que o profeta Ezequiel se colocasse de pé depois de Deus ter lhe dado ordens explícitas para que assim o ficasse. Estas são as palavras. A igreja e a comunidade cristã se mantêm por meio de uma palavra, uma fala diferenciada. Até pouco tempo atrás comemoramos Pentecostes, que foi um grande evento em que as pessoas foram tocadas e chamadas para falar a mensagem de Deus ao povo. Antes disso, Jesus mesmo percorreu aldeias, curou, sofreu, morreu e ressuscitou para que a mensagem de Deus não se perdesse, que não fosse silenciada. Os textos bíblicos revelam o compromisso que nós temos com a palavra de Deus.
fala das dificuldades de se falar essa mensagem, que nada mais é a mensagem da cruz. Veja o que lemos há pouco em Marcos 6, de 1 a 13. Destaca ali a incompreensão dos contemporâneos de Jesus, que se maravilhavam com as suas palavras, mas ficavam descrentes por conhecê-lo melhor. O que as pessoas esperavam de Jesus? O que Jesus realmente era? Seria o caso de negar esse Jesus e buscar outro de acordo com o que se esperavam as pessoas? Ou mudar a visão e ver neste Jesus realmente o Messias? Que Messias queremos hoje em nossos dias? O livro de Ezequiel, que nós acabamos de ler uma parte, surgiu entre os anos de 593 a 571 antes de Cristo, durante os mais terríveis dias da história de Judá, os 70 anos do cativeiro na Babilônia. Imagine, se hoje nós estamos há mais de um ano enfrentando uma pandemia, imagine o povo vivendo 70 anos debaixo de opressão e debaixo de dura serviço. Ezequiel, que no hebraico significa Deus fortalece, era de uma família sacerdotal. Em Judá, ele estava se preparando para o trabalho de sacerdote no templo, quando foi levado prisioneiro para a Babilônia em 597 a.C. Ezequiel, o profeta, atuou junto aos exilados, daqueles que estavam afastados da sua terra, ou seja, daqueles que imaginavam-se sem Deus presente. Mediante profecias, parábolas, sinais e símbolos, o profeta procura dramatizar a mensagem de Deus àquele povo que estava longe, exilado, centrando a sua mensagem numa restauração futura de Israel. Após a festa de Pentecostes, olhando para o Novo Testamento agora, a igreja segue a sua missão de anunciar a mensagem da cruz. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem carregada de dor pela morte de Jesus Cristo por nós. É uma mensagem de juízo, porque Jesus teve que morrer, mas também é uma mensagem de perdão e de graça. Mensagem que cativa e encanta as pessoas a tornarem-se mensageiras desta palavra. A igreja, e quando falo igreja, falo povo, é convidada a seguir fazendo o que os profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, fizeram. Ouviram, seguiram o chamado e foram enviados a falar. Dessa maneira, a mensagem precisa incentivar as pessoas a cumprir esse chamado e esse envio que receberam lá no seu batismo. Cada um de nós recebeu esse chamado. Ou seja, anunciar a mensagem de Deus em palavras, mas muito mais em ações. Do que essa palavra quer falar? Ela quer nos libertar. Mas libertar do quê? Libertar da autoglorificação, nos libertar da necessidade de reconhecimento, de bajulação das pessoas envolvidas em anunciar a mensagem de Deus, que não conseguem perceber quão importante é a mensagem e não o mensageiro. Libertar da falta de compromisso, da preparação e do engajamento com a mensagem de Deus, que é uma mensagem da cruz. Libertar da deturpação de anunciar uma mensagem que é agradável aos ouvidos, baseada em conivências, mas sem o que é fundamental: perdão, graça, salvação. Libertar da inércia e da acomodação, da falta de envolvimento com a mensagem que vem de um chamado, de um envio.
Deus fala para chamar e enviar pessoas a viverem a sua vontade. Libertar da falta dessa pregação que não fala mais da cruz, que só fala aquilo que é agradável aos ouvidos. No segundo lugar, penso, libertar com base em quê? Libertar com base na ação de Deus por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que chama as pessoas para anunciar a sua mensagem. Este chamado nos cativa e compromete a falar a vontade de Deus. Libertar com base no fundamento da igreja cristã, na própria reforma da igreja, na pregação das boas novas, sem a qual não existe comunidade. Em terceiro lugar, libertar para quê? Para motivar as pessoas a viverem de acordo com o seu batismo, ou seja, comprometidas, tornando-as mensageiras de Deus e não apenas sócias de uma entidade religiosa. Para enviar as pessoas a anunciar a mensagem, que é a mensagem da cruz, sem imposições, sem autoglorificação, mas com graça e com paz. Anunciar com o compromisso de anunciar o Evangelho sem impor o Evangelho às pessoas. Motivar as comunidades a viverem baseadas na palavra de Deus e não em tratos e conchavos pessoais. Motivar para que a palavra de Deus seja a base e o alvo para a convivência. Gostaria que você lesse Mateus capítulo 5, no início, onde fala das bem-aventuranças. Vamos entender quem são essas pessoas chamadas por Deus e o que elas precisam fazer. A mensagem de Deus é muito maior que o seu mensageiro. É o Espírito Santo que nos chama e nos capacita para falar a mensagem mediante graça e fé. Mensagem que é palavra, pensamento, vivência e compromisso com a cruz. É a mensagem da cruz de Jesus. Quero ler um poema do colega pastor Olmiro, intitulado Profeta Moderno, onde ele diz assim como introdução: um profeta moderno, entristecido com a maldade e a perversão da humanidade, pede demissão a Deus. Ele não quer mais falar sobre o seu Senhor às pessoas. Consequentemente, Deus o interroga e o profeta sobre as suas razões que redundam em tal convicção. E o profeta, indignado, então responde a Deus. Diz ele: Senhor, como vou falar de um Deus que age como pai e uma mãe, que cuida e protege, enquanto existe tanta fome, guerra, violência e morte? As pessoas se matam por matar. Criminosos atormentam e executam as suas indefesas vítimas friamente. A polícia pouco protege e, quando o faz, na maioria, pune as pessoas e assassina delinquentes. As pessoas brigam, se ofendem, fazem inimizades por motivos banais. Pouca gente quer proteger a vida e respeitar essa vida que tu nos deste. Senhor, como eu vou falar do teu amor, enquanto a gente vê tanta promiscuidade, prostituição e egoísmo, que parecem ser muito mais importantes que o teu amor? Como falar de amor a uma família que perde uma única pessoa, uma única filha ou filho, atropelado por uma pessoa que estava embriagada? A namorada que vê o seu amor, namorado, assassinado por uma bala perdida? A mãe que presencia o suicídio do filho por causa de uma overdose? Senhor, como eu posso falar de misericórdia e perdão se países ricos oprimem, lançam bombas, devastam com guerras os países mais fracos para explorá-los e empobrecê-los ainda mais?
Como falar de justiça e misericórdia para uma mulher que viu seu marido ser preso por ter roubado comida, enquanto tantos outros enriquecem desviando verbas aqui e ali, sonegando impostos, praticando estelionato, e tudo fica por isso mesmo? Como, Senhor, acreditar na justiça, se às vezes é a própria justiça que pune a pobreza, a cor da pele e não o delito? Deus então escuta pacientemente e responde ao profeta com os seus olhos cheios de lágrima e diz: meu amado filho, minha amada filha, isso tudo que você me contou não são motivos para desistir. Justamente por essas coisas que você necessita seguir falando do meu amor às pessoas, para ver se o meu amor, se a minha misericórdia pode estar e transformar a vida das pessoas, para que elas possam viver do meu amor e viver no meu amor, libertas do egoísmo, da indiferença, que infundem todo mal, atrocidades e sofrimentos no mundo. E continuava dizendo: não desista, muitas pessoas não entendem e nem querem entender o meu amor por elas. Amor este que criou o mundo também. Eu não desisto da humanidade, pois a cada novo dia mais e mais pessoas reconhecem o meu amor e passam a viver dele. E elas só chegam a conhecê-lo por causa de profetas como você, que propagam as minhas palavras, minha esperança e meu juízo para estruturas e sistemas que querem só causar a morte. Querido irmão e querida irmã, essas palavras do pastor Olmiro podem muito bem ser traduzidas para os dias que estamos vivendo. E eu quero terminar essa minha reflexão hoje com uma oração de Martim Lutero. Por isso, quero convidá-lo para, junto comigo, orar essa oração que diz: Tu és um Deus maravilhoso, cheio de amor. Tu nos governas maravilhosa e amigavelmente. Tu nos levantas quando nos rebaixas. Tu nos tornas justos quando de nós fazes pessoas pecadoras. Tu nos levas ao céu quando nos atiras no inferno. Tu nos dás a vitória quando permite que sejamos vencidos. Tu nos consolas quando nos deixas enlutados. Tu nos fazes alegres quando nos deixas gritar. Tu nos fazes cantar quando nos deixas chorar. Tu nos fortaleces quando sofremos. Tu nos tornas sábios quando de nós fazes tolos. Tu nos tornas ricos quando nos envias à pobreza. Tu de nós fazes senhores quando nos deixas servir. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar nossos corações, nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você, querido irmão e irmã, para termos um momento de oração e de intercessão. Oremos.
Amado e bondoso Deus, agradecemos por Tua palavra. Agradecemos porque ela é a palavra viva e transformadora. Não somos nós pessoas que transformamos a vida de outras pessoas, mas acreditamos que é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que é o consolador e animador e fortalecedor da nossa vida. É Ele que está ao nosso lado, que nos orienta e nos chama a todo momento. Obrigado pela Tua palavra esta que nos desafia a sermos profetas e profetisas a partir do nosso batismo, a falarmos a palavra pura e simples das boas novas de justiça, de paz, de graça, misericórdia e amor. Obrigado por essa palavra que nos anima e nos fortalece na nossa caminhada. Por isso, querido Deus, queremos agradecer. Mas também, ao mesmo tempo, oramos e pedimos por todas aquelas pessoas que hoje sofrem. Sofrem justamente por causa da falta dessa palavra, da falta da palavra que conforta, que anima, que desafia, que traz paz em vez de angústia, que traz amor em vez de ódio, que traz reconciliação. É essa palavra que precisamos praticar. E é por isso que queremos orar e interceder pelas famílias que sofrem, enlutadas. Hoje queremos lembrar da família do seu Valdemar Kugel, lá da cidade de Cosmópolis. Ele que faleceu nesses últimos dias, deixando seus filhos, sua esposa, sua netinha. Ele que sofreu tantos dias e que agora pode e descansa nos braços do Senhor. Uma pessoa ativa, uma liderança ativa na comunidade, que deixa legado e um testemunho vivo aos seus filhos, ao seu filho e às suas filhas. É por isso que pedimos pela família Kugel, de Cosmópolis. Também queremos continuar orando pelo seu Luiz Carlos Cortez, que continua internado na UTI devido ao Covid. Queremos continuar orando pelo senhor Martin Kessler, que continua em tratamento pela esclerose múltipla. E queremos continuar orando pela família do seu Dario Rudiger, que luta veementemente contra uma doença. Que o Senhor abençoe essas famílias, as famílias enlutadas e as famílias que lutam, que perseveram na fé e na esperança do Senhor agir. Por todas essas pessoas, também pelos nossos membros, pelas pessoas na comunidade, nossos idosos que sofrem, que estão nas suas casas lutando, preservando a vida. E por tudo aquilo que causa conflito na nossa igreja, queremos pedir paz, harmonia e unidade. Tudo isso queremos colocar nas tuas mãos quando juntos queremos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti.
Até aqui estivemos com o nosso momento de oração e eu gostaria de trazer alguns avisos que são muito importantes. Nessa semana conseguimos entregar vários cobertores e edredons, entregamos tudo na paróquia Santo Antônio aqui do Parolim e no mesmo dia essas cobertas já foram entregues a pessoas em necessidade ali na favela do Parolim. E queremos agradecer muito você que nos ajudou trazendo seu cobertor e edredom. Ficamos muito contentes. Você vai poder ver as fotos que nós tiramos ali da entrega junto com o padre Elias, da paróquia Santo Antônio, no Parolim. Também quero convidar você a contribuir com a campanha Vai e Vem, que está em pleno curso. Veja os vídeos que falam da campanha no portal luteranos.com e lá você também pode ver tudo aquilo que acontece na igreja em termos de atividades. Nós queremos convidar você também para já se preparar. Queremos ver se no mês de agosto, já logo no início do mês de agosto, retomamos as nossas atividades presenciais. Vamos orar e pedir a Deus que assim possa acontecer. Mas ainda no mês de julho, queremos convidar você para contribuir com a nossa comunidade. Se você não tem o seu carnê de contribuição, ele está à disposição na nossa secretaria, você pode vir buscá-lo se você quiser. Você pode também fazer um Pix com o CNPJ da comunidade e assim também fazer a sua contribuição, mas é importante nos avisar para que a contabilidade possa também funcionar e ser bastante transparente. E assim continuamos a nossa vida. Vamos orar e pedir a Deus que esteja com as pessoas que estão em necessidade nesse momento frio e de muitas brigas e coisas que não são tão agradáveis que vão acontecendo na vida das pessoas. Vamos orar para que o Espírito Santo possa acolher a necessidade de cada um e de cada uma. E dessa forma eu quero te convidar para que você possa receber também a bênção de Deus, abrindo suas mãos diante de Deus, fechando seus olhos e ouvindo quando eu digo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria, sejamos pacificadores. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, quando disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos e filhas de Deus. Que assim Deus te abençoe nessa semana e que você seja um agente da paz. E que logo mais possamos nos encontrar, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém.